Olá meninas, bem-vindas ao nosso quarto vídeo. Agora a gente vai implementar esse quadro de comportamentos e nós vamos dar o retorno para o seu filho, tá? Uma das coisas que eu peço é que depois que vocês escolherem um lugar onde vai ficar, é que vocês não fiquem obrigando o filho de vocês a cumprirem o que está no quadro de comportamentos, como se fosse uma ameaça. Aos poucos, ele vai tomar consciência daqueles comportamentos e vai virar de forma habitual para ele, tá? Então, por exemplo, aqui em casa, eu ainda acordo os meus filhos todos os dias. Mas o acordar é porque eu não gosto do celular ou qualquer outro despertador dentro do quarto, algum eletrônico, né? Então, o que eu faço? Eu chego, deu o horário, que eles acordam às 8, eu vou no quarto, chego lá, dou um beijo, bom dia, tá na hora de levantar. Então, aí ele já vai acordando, já sabe que tem que acordar, que já vai tomar banho, escovar dente, fazer o que precisa ser feito. Agora, eu não fico... O que pode acontecer assim, você chamou uma vez. Olá, filha, vamos levantar? Daqui a pouco você chama uma vez, chama duas, chama três, mas não usa como ameaça, já orienta isso para sua babá. Por exemplo, acordou uma vez, chamou duas, já usa como ameaça assim, eu vou contar para sua mãe que você não quis acordar no horário, tá bom? Ou senão vai virar e vai falar assim, ou até a própria mãe pode dizer assim, olha filho, se você não acordar no horário, você não vai ganhar uma recompensa. Tá vendo que é uma ameaça? Deixa o dia acontecer, porque você vai tornar esses hábitos das crianças como você vai trazer uma consciência para ela que ela precisa fazer aquilo. Então, a motivação, ela tem que partir dela e não você ficar fazendo as coisas tudo sob ameaça, tá bom? E quando chegar no dia, na noite, que vocês todos os dias à noite, vocês dão esse retorno para o filho de vocês. Se a sua secretária é que vai acordar seu filho e que vai estar ali com ele na rotina, nesse período, o que você pode fazer é você chegar até a sua babá, longe do seu filho, e perguntar, fulano, como é que foi hoje? Ele acordou, teve dificuldade? Ele escovou os dentes, fez tudo certinho, tomou café no horário combinado? Deu tudo certo? Deu. Então, assim, e não estende muita conversa, não. Segue em frente, tá? Porque senão vai ficar dando margem para ela ficar contando mínimos detalhes, e não é esse o objetivo. O objetivo é que seu filho vai tomando consciência daqueles comportamentos e que aquilo vai virar um hábito para ele, para levar para a vida toda. E não que ele vai fazer só por um determinado período, tá bom? Então, depois que você fez isso, na hora que você for dar o retorno para o seu filho, eu dou diário, tá? Eu uso a técnica, o efeito sanduíche. Por mais que já existem pessoas que não gostam de usar, né? Mas funcionou e eu acho que vale a pena insistir nesse tipo de feedback com as crianças. Por quê? A primeira coisa que você vai fazer é sempre elogiar a criança. Depois você vai dar um retorno para ela do que ela precisa melhorar. E depois você finaliza elogiando. Então, o pão, o recheio e o pão. O pão, ele é um elogio. O recheio, ele é o retorno, o comportamento, o que ele precisa melhorar. E o terceiro, novamente, um elogio, a outra fatia do pão. Então, para você não esquecer, lembre sempre de um sanduíche. Como é que vai ser? Vamos falar da leitura. Você percebeu que seu filho, você pediu para ele, estipulou um dos comportamentos, era que ele lesse lá 5, 3 ou 4 páginas, ou que fosse ler 15 minutinhos por dia. E naquele dia ele não leu. Você vai perguntar, filho, você fez a leitura hoje? Espera ele responder. Não é você já vai lá colocando, você não fez a leitura, você não fez isso, você não fez isso, você não fez isso. É que a gente tem mais mania de apontar o que não fez do que propriamente a criança fez. A gente dá mais ênfase pelo que não fez do que pelo que ela fez. Então, quando você pergunta para a criança, você fez a leitura hoje? Não, mãe, hoje eu não fiz. Mas aconteceu alguma coisa por você não ter feito? Mãe, eu esqueci. Tá, tudo bem. Não vai brigar com seu filho, tá? Aí o que você vai falar com ele
vai ser a seguinte pergunta: o que a gente pode fazer para que você consiga fazer essa leitura? Escuta, não interrompa. Se ele falar que quer ler debaixo do chuveiro, e de repente ele acha interessante, aí você vai ter que achar uma solução com relação ao livro aí. Mas não seria tanto, né? Mas eu queria dizer assim, que eu quero dizer que para você escutar a seu filho, a solução, a sugestão dele. E se não der para ser aquela solução ali, que vocês encontrem outra. Pergunta para ele qual seria a solução, outra solução. Ela fala, filho, essa não dá, vamos tentar uma outra. Porque quando você escuta o seu filho e você toma uma decisão com base no que ele está dizendo, ele se sente mais comprometido a realizar e a cumprir aquilo. Sem perceber, você ativa nele um sentimento que ele pertence àquela casa, que ele não é só uma criança que não sabe fazer nada, que ele não dá conta de nada, que a opinião dele não serve de nada, então é muito melhor eu ficar com a cara assistindo algo, porque não vai adiantar eu falar nada, porque a minha opinião não vale dentro dessa casa, tá? Então, quando você ouve, tem a escuta ativa, sempre que você for ouvir seu filho, qualquer tipo de distração tem que ficar longe, tá? Celular. Imagina que você tá conversando com algo muito importante, é algo muito importante, tá? Mas para uma pessoa que você não pode ser interrompida, ou que for com o seu chefe, ou com algo que você tá querendo muito ali, que você não pode ser interrompida. Porque eu tô falando, gente, de 10, 15 minutos por dia. Se a gente não puder deixar o telefone, silenciar a casa por 15 minutos no dia, para você dar essa atenção para o seu filho neste momento, todo esse trabalho que nós fizemos não vai adiantar. Porque você percebe que o tempo todo que a gente está trabalhando aqui é de escuta ativa, que o seu filho ele tem voz dentro da sua casa, que a opinião do seu filho vale sim. Você não pode acatar todas as opiniões, porque ainda quem é a líder e quem tem mais, digamos que é mais maduro dentro de uma casa, é a mãe, é o pai. O filho, ele ainda está em processo de amadurecimento, mas você não pode estar podando a sua criança, tá? Então, vamos supor que a criança deu a sugestão de que, mãe, eu gosto de ler mais quando você está junto comigo. Então, filho, olha, um horário mais tranquilo para a mamãe é no horário do almoço, em que eu deito para dar uma descansada. Então, de repente, você quer deitar junto comigo e você fazer a leitura enquanto a mamãe dá uma descansada? Você não precisa estar lendo. Ele tem que entender que você precisa de 15, 20 minutinhos para descanso. É importante, explica para ele, filho, para mim é muito importante quando eu descanso, porque depois eu tenho ainda toda uma rotina, né? Então, quando você conversa com seu filho, ele vai entender. Então, a mãe pode ser, ele só quer de repente a sua presença, de você estar ali, de repente você vai fazendo um carinho na cabeça dele, ele vai lendo, ou o dia que você estiver mais disposto, você lê junto com ele. Bom, e aí você vai seguindo. Mãe, eu quero à noite, antes de dormir. Então, pode ser também à noite, antes de dormir. Então, você tenta adaptar a forma que seu filho for pedindo, tá? Então, vamos ver como é que ficaria aqui esse retorno. Vamos supor que seu filho conseguiu acordar sem dificuldade, tomou banho, escovou dente, fez a atividade de casa dele, mas a leitura ele não leu. Ou ele passou mais tempo no videogame. Vamos colocar que ele passou mais tempo no videogame aqui. Então, o que você pode estar fazendo? Filho, parabéns, eu vi que você está conseguindo acordar no horário, tomar banho, escovar os dentes. Nossa, que legal, né, filho? Eu sei que é difícil para você, mas eu sei que você está se esforçando, você está conseguindo. Está gerando o que no seu filho? Empatia. Você está se colocando no lugar dele, tá? Eu sei que é difícil para você, mas você conseguiu. Parabéns. Você está orgulhoso disso? Então, você já pergunta, então ele já vai estar
Nossa, eu consigo, verdade, né? Porque a gente dá coragem pro filho, são as pequenas coisinhas, tá? Não é quando ele tá lá no parquinho que ele precisa pular de um negócio grande e que você acha que você vai dar coragem pra ele, não. É no dia a dia, nas pequenas coisinhas dentro de casa. Tá, depois que você fez isso, você vai entrar agora, você fez o elogio. Agora você vai entrar com recheio. Filho, você passou mais tempo em tela e o nosso combinado era tanto tempo e você não conseguiu cumprir o nosso combinado. O que a gente pode fazer para evitar isso? Aí ele vai dizer, ai mãe, quando eu pego o telefone eu me perco, eu não consigo, quando eu vejo passou a hora. Você quer que então a mãe te avisa? Ou você quer colocar um despertador? Ou então antes de você começar, já olhar no relógio e medir o tempo que você tá, para você ter uma ideia de quanto tempo você tá usando? Né? Aí, ou se não, você pode perguntar, o que você acha que você pode fazer para melhorar isso? Qual que seria a sua sugestão? Ai mãe, não sei. Porque criança, né, gente, vai responder que não sabe. Mas você tem que dar essa pergunta para eles sentir que você está se importando com a opinião dele antes de você trazer uma solução, tá? Então, por mais que você fale assim, ai Patrícia, meu filho só tem 3 anos, ele não tem solução para isso, é eu que tenho que dizer. Realmente, ele ainda não é maduro o suficiente, talvez ele vai falar uma coisa absurda, mas também ele pode dizer algo que talvez você não tenha pensado e que possa ser uma solução. Mas se você vai medir ali, se é algo que é um absurdo e que você não consegue ter, digamos assim, você traz ele de volta, filho, olha, não vai dar muito certo por aí. Como é que você vai fazer isso? Aí você começa a questionar ele. Como é que você vai fazer isso? Aí ele vai começar a pensar. É verdade. Como é que eu vou fazer? Ah, mas eu vou fazer assim. Mas filho, não dá. Olha, vai acontecer isso aqui, vai acontecer isso. Mas você mostra. Então vamos tentar fazer dessa forma? Aí ele vai mudar alguma coisinha. Ah, legal. Eu também acho que assim fica melhor. Mas quem conduziu foi quem? Você, mãe. Você conduziu sem ser mandona, sem ser autoritária, entendeu? E a gente, por mais que você já sabe o que você quer, mas você vai estar conduzindo de uma outra forma. E além disso, além de vocês terem uma relação mais prazerosa, você está trazendo para ele a forma de pensar diferente. E ele já começa a estar vendo as coisas com outro olhar. Tá? Então esse é o efeito sanduíche. Depois, esse foi o recheio, vocês chegaram num acordo, sempre ouvindo primeiro seu filho, sem interromper. Depois você vai para a terceira fase, que é novamente o elogio. Filho, eu sei que está sendo difícil, mas eu estou vendo que você está desempenhando muito bem. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Vamos continuar tentando? Falta só isso aqui pra gente conseguir. Ó, se a gente ajustar aqui, ó, passar o seu tempo em tela, depois a gente ajusta aqui. Tenta não querer ajustar todos os comportamentos de uma única vez. Né? Quando a gente tá fazendo uma dieta, a gente começa, tira um pouco, tira outro. Porque se você tentar fazer tudo de uma vez, a gente pira, né? Então você mais ou menos pensa nisso. Então, filho, ó, eu sei que você já conseguiu aqui, você já conseguiu aqui. Então, vamos ajustar aqui um pouquinho. Depois, na hora que a gente conseguir aqui, a gente vai pro outro. Mas se você já conseguir esse daqui, vai ficar legal. Quando você conseguir, quanto mais você conseguir, ó, mais recompensas você vai ter. E aí, você traz as regras da recompensa para ele. Ele vai estar vendo as regras e aí vai ficar mais fácil. Viu como é que é tranquilo? Que você não fica brigando com seu filho o tempo todo? E nem fica mandando nele o tempo todo? Você vai estar sempre conversando, ouvindo o seu filho, ele vai tendo voz dentro de casa e ele vai ficando uma criança mais calma, porque quando você pedir para fazer determinadas coisas e que seja daquele jeito, ele vai conseguir te ouvir, porque ele vai falar assim, minha mãe sempre me escuta.
mas dessa vez ela quer assim, é porque ela já sabe o que ela quer. Tá bom? Outra coisa também que eu gostaria que vocês não fizessem é evitar das palavras mas e porém. Filho, você tá indo muito bem, mas você não fez isso. Filho, você fez isso e isso, mas porém deixou de fazer isso. Essa palavra, ela enfatiza demais, ela parece que ela deixa tudo ao contrário de tudo aquilo que ela fez. Então, quando você tem, evite essas palavras, porque não se torna verdadeiro, né, assim, o retorno para o seu filho. E no final, sempre dê um abraço, um beijo, tá? No final que vocês estão fazendo a avaliação do quadro de comportamentos, parabéns, filho, eu tô tão orgulhosa de você. Você tá orgulhoso de você? Você viu quanto que você consegue? Ele vai dormir mais leve, amanhã ele vai cumprir quase tudo. Agora, se você criticar e só apontar os erros, se ele fizer dos 8 comportamentos, se ele fizer 3 bons e os 5 ruins, foque nos 3 bons e só só em um ruim. Foca nos 3 bons. Foque sempre nos que ele conseguiu cumprir. Focar no sentido assim, de elogiar, de mostrar que ele é capaz. Quando é com uma criancinha, com os menorzinhos, é sempre... O jeito de conversar, gente, pode ser o mesmo. Que aqui eu tô falando até de um jeito que eu já converso mais com os meus filhos hoje, que já são maiores. Mas o jeito de conversar é o mesmo, tá? Filho, parabéns, você conseguiu. Quando você for fazer alguma coisa com ele, principalmente com os pequenininhos, sempre combine antes, tá? Se vocês vão sair, porque talvez lá no quadro de comportamentos, você colocou assim, quando a criança está no parquinho, ela faz birra para sair. Quando você vai até o parquinho, você combina com a criança antes. Olha, filho, nós vamos até o parquinho, mas nós vamos ficar lá por 30 minutos. A criança não sabe o que é 30 minutos. Não sabe, realmente, elas não têm ideia de tempo. Mas aí você pode chegar para ela e falar assim, quando a mamãe te chamar, é porque já deu os 30 minutos, tá bom? E seja honesta, tá? Não vai porque deu 20 minutos, já chama a criança, não. E aí, não fica gritando, não. Fulano, vem, tá na hora da gente ir. Chega até a criança e fala assim, filho, já deu os 30 minutos que a gente combinou de ficar aqui. Vamos para casa? Vê a diferença? Ó, uma coisa bem legal que eu falo também para as crianças, que são os menorzinhos, funciona assim. Você sai, você tá num lugar com a criança, ela tá mexendo em alguma coisa. Digamos que ela tá mexendo na cadeira de alguém que você não gostaria que ela mexesse, tá subindo e aquela pessoa não gosta. Ao invés de você ficar assim, fulano, vem cá. Fulano, não sobe nessa cadeira não faz isso não, gritando igual uma louca. Você faz o seguinte, filho, faz favor aqui. Aí você fala assim, filho, ficar naquela cadeira ali não é legal, o dono da casa não gosta. Seu pezinho tá um pouquinho sujo, pode sujar e não é bacana. Vamos fazer outra coisa? Olha aqui, aí ele não vai ter ali às vezes, né, porque ele achou legal a cadeira. Não, filho, brinca aqui, ó, brinca com isso aqui. Filho, pega isso aqui, mas não fique gritando. Você chame a criança, explica o motivo, a criança entende o motivo e depois você dá outra alternativa para a criança, porque ela ainda não tem maturidade de já pegar outra alternativa de imediato. É você, mãe, que tem que estar fazendo isso, tá? Então você tem que ficar mais atenta com relação a isso. Mas ficar gritando, aí que ele vai fazer? Fulano, não sobe na cadeira não. Aí que ele vai subir. É porque ele é teimoso? Não. Porque ele vai desafiar, ele não sabe por que ele não pode subir. Você só tá falando que ele não pode. Mas por quê? Quando você começa a explicar o porquê que ele não pode, por que ele tem que escovar dente, por que ele toma banho, é com propósito. Ele vai fazer porque ele sabe o motivo, ele tem propósito em tomar banho, ele tem propósito em escovar dente, ele tem propósito em dormir naquele horário. Eu sempre explicava para meus filhos que eles me questionavam muito por que eles tinham que dormir 8h30. Por quê? Questão de saúde mesmo. A criança tem, né, a indução, a parte do sono
E às vezes eu não sei falar os nomes científicos, mas assim, a parte do sono que ela mais profunda acontece 10 horas da noite. Só que para ela pegar esse sono profundo das 10 horas da noite, ela tem que estar dormindo pelo menos 1 hora antes, ou seja, ela tem que estar dormindo às 9. Então, 8h30 a gente vai para a cama, porque aí começa todo aquele processo de dormir. Entre 9 e 9 e pouco, ela está dormindo e às 10 ela consegue pegar o sono profundo e é das 10, acho que até às 6 da manhã, ou até menos, não sei. Aí ela consegue pegar a maioria do tempo do sono profundo ali. Isso o que vai acontecer para uma criança? Vai evitar ansiedade, ela vai ser mais produtiva, ela vai conseguir absorver mais as coisas no outro dia na escola. Então, o sono, se para nós adultos ele é importante, você imagina para uma criança que o cérebro está em desenvolvimento. É muito mais do que para nós. E além de tudo, que é o hormônio do crescimento, né? Aqui em casa eu sou baixinha, então eu sempre falava para meus filhos que eles, ó, vocês têm que, a meta é me passar, né? Não pode ficar menor que eu. Então, o sono, a criança para ela crescer, ela precisa se alimentar, dormir e brincar. Essa parte pode ser que vocês queiram desistir na metade do caminho. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não desistam, porque isso é uma forma que vocês vão... Tem muita coisa em jogo, não é só o comportamento das crianças. Você percebe que 90% é nós, 90% é a mãe que tem que fazer, é a forma que você vai mudar de falar com seu filho, talvez você não falava assim, é o jeito que você tem que lidar, que você tem que ouvir seu filho, e às vezes você tá com pressa, você não tá afim de ouvir. Entendeu? E às vezes ele quer falar um monte, você não tá afim de ouvir. Então, 90% é com a gente. Só os 10% é com eles. E eles vão mudar eles vão se adaptar tão bem, que você vai se arrepender por que você não fez isso antes. Só que você vai ter vontade de desistir. Aí, eu vou falar uma coisa pra você, a escolha é sua. Se você quer continuar que nem uma louca, cansada, e tá pedindo a mesma coisa pro seu filho e achando que é seu filho que não é capaz de fazer as coisas, ou se você vai assumir e vai dizer, agora eu vou fazer diferente. Depende de mim, eu vou assumir e vou fazer isso acontecer, tá? O que nós temos que fazer aqui é implementar o quadro diariamente, a nossa atividade, praticar a técnica do efeito sanduíche. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no grupo mais outros jeitos de falar do efeito sanduíche. Eu vou mandar em áudio para vocês ficarem saber. Então, eu espero vocês no nosso último vídeo, que eu vou falar sobre a recompensa e avaliação semanal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.